Sejam bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast. Hoje com um convidado muito especial, é óbvio que você já viu aí na chamada, mas a gente não vai deixar de apresentar. Comigo aqui, Ricardo Barbi, também compartilhando e participando hoje. Eu não tô na chamada, mas eu tô aqui. E temos que apresentar nosso convidado, Drogo, ou chamamos pelo nome? Legal, prazerzaço estar aqui com vocês. Drogo, ou meu apelido, Odair, né? Odair é seu apelido. Isso, meu apelido Odair. Muito bom estar aqui com vocês, um privilégio, viu? Presente conhecer esse espaço incrível, né? Preparado por Deus aqui para vocês, essa ferramenta. Eu tenho certeza que esse estúdio, o TronoCast, é uma ferramenta que Deus está dando para vocês para alcançar mais pessoas e também trabalhar no coração das pessoas que já conhecem, que já são apaixonadas por Jesus, para alimentar ainda mais a nossa fé, como tem alimentado a minha, da minha casa. Tem sido incrível. Os primeiros episódios já foram incríveis. Eu creio que Deus tem muito mais aí para trazer, para oferecer para nós. Parabéns pela iniciativa, viu, Deco? Amém, obrigado. Valeu. Amém, que isso chegue, né? Onde tem que chegar. E eu tenho certeza que Deus tem mais pra gente. Tu tá aqui hoje, né, cara? A tua mensagem é muito forte e você é um mensageiro de Deus aí. A honra, na verdade, é toda nossa, toda né? nossa. Receber o Drogo aqui, nosso além de pastor amigo, né? Companheiro aí dessa jornada de Cristo. E é muito bom. E a tua história eu tenho certeza que vai abençoar muita gente, né? Aliás, a gente poderia gravar não um, né? Vários, né? A gente tava conversando um pouquinho aqui antes, o Drogo tem bastante história. Né? Muita história, muita história. Eu tenho certeza que a tua obra, Drogo, tudo que Deus fez na tua vida já tem abençoado muita gente. E além desse podcast, muitas outras pessoas vão ser alcançadas com o teu testemunho, com a tua vida, assim como o projeto. Né? É bom falar disso, né? O projeto do Drogo lá no Campeche tem sido uma bênção, né? Eu já estive lá algumas vezes e o que Deus tem feito lá naquele meio também é impressionante. O teu trabalho, o trabalho da tua família, porque não é um trabalho só teu, né? É importante falar, né? Com certeza. Gemima tá lá também, Nicole, né? Então, tua filhinha. Então, é um trabalho que a tua família, Deus colocou para vocês abraçaram esse projeto e tem sido uma grande bênção. Com certeza. Deus faz coisas incríveis, né? Estávamos bem, Deus colocou no nosso coração, a gente abraçou, o projeto da família mesmo. Deus trabalhou primeiro no meu coração, depois foi confirmando no coração da G, da Nicole. Sábado mesmo, né? Domingo à tarde eu levei a Nicole na praia. Ela escolheu um menino lá, uma família, ela falou assim, posso brincar com aquele menino? Ela foi, fez amizade com o menino, com os pais. Aí ela chegou pro menino e falou assim, você conhece Jesus? Achei tão incrível. Ela começou a contar a história de Jesus, de Moisés. A mãe começou a olhar, olhou para... Ela falou assim, nossa, ela parece até filha de pastor. Aí a gente deu risada assim, falei assim, ela deve ser, viu? Ela deve ser filha de pastor. E é incrível, assim, como Deus vai mostrando e confirmando e trazendo pessoas e mostrando como as coisas vão fazendo sentido, né? É desafiador, mas também é muito gratificante saber que nós estamos no lugar onde Deus quis que estivéssemos, né? Então tem sido realmente muito bom. Amém, amém. Vamos falar hoje, então, o tema paternidade, um tema incrível, né? Um tema que todos nós aqui, de alguma maneira, nos relacionamos, alguns de forma melhor e outros com um pouco mais de dificuldade com relação aos seus pais. Eu preciso começar contando uma história, né? Meus pais sempre foram super presentes, né? Mas mesmo assim eu carregava uma mágoa dentro de mim no relacionamento com os pais, né? E eu fui curado dentro da IPI do Estreito em um curso chamado Vida Cristã Vitoriosa. E nesse curso a gente trabalhou o livro Onde Estão as Moedas, né? Um livro muito legal. Fantástico. E através dele eu descobri um novo relacionamento com meus pais, né? Então a partir dali foi impressionante a mudança que Deus fez na minha vida através desse livro, dessa história, desse episódio, desse curso. E eu quero apresentar para vocês também um livro hoje, né? Nossa dica de leitura, Teleios, o Homem Completo, de Larry Titus. Eu já li esse livro, estou lendo novamente com um amigo, João Sebastiani está lendo comigo esse livro agora. Estamos compartilhando a nossa leitura, então um livro muito legal para a vida masculina, estamos em homens aqui hoje, né? Para a gente falando compartilhar. De pais, né? Falando de pai e paternidade, ele começa o livro falando da relação justamente isso. com o pai, né?
Muito bom. E nosso tema paternidade. Drogo, conta pra gente, o que temos aí? Muito legal. A gente conversou, né, um pouquinho antes e resolvemos trazer um pouco da minha história, uma parte da minha história, que passa muito pela minha relação com meu pai, né? O final dela, eu gosto sempre de começar pelo final, né? O grande spoiler é que acabou tudo bem, né? Deus é incrível, nosso Deus Pai é incrível e Ele, muito amoroso, fez com que tudo acabasse bem. A graça, né? A maravilhosa graça de Deus Ele resgata, né? Histórias ruins, né? Histórias tristes, a miséria humana, né? E escreve uma história linda através de situações tão difíceis. Mas a questão é que nem sempre foi assim, né? Eu cresci numa família disfuncional que já trazia narrativas ruins, né? O meu pai veio com narrativas ruins que ele também trouxe da infância dele, né? O Brennan Manning diz em vários livros dele que ninguém dá o que não tem, né? E o meu pai não conseguia dar pra gente, na nossa infância, minha e das minhas irmãs, o que ele não conseguiu receber na infância dele, né? Que era um amor, ou uma presença, ou um esforço que ele não conseguiu receber do pai dele, né? Então, como meu pai não conseguia lidar com algumas situações da vida, essa pressão de ser pai, de ser o mantenedor, o provedor da casa, fez com que ele descontasse as coisas fez com que ele não... Como ele não sabia lidar com as pressões da vida, e como ele não sabia onde pedir ajuda pelas questões emocionais, meu pai tinha ele tinha claros problemas emocionais, mas naquela época muito pouco se falava, né, da questão psicológica, né? A gente está falando ali dos anos 80. Então ele partiu para a bebida, né? Ele partiu para outras questões. E ele foi se tornando uma pessoa muito violenta, né? Então a gente sofria muito em casa, né? Só que meu pai era um cara da igreja, ele era um diácono na igreja, né? E então assim, ninguém percebia, ninguém desconfiava, né? E nós, crianças, pré-adolescentes, né? Eu e as minhas irmãs, eu e minha irmã, né? A Raquel, a irmã mais nova, ainda era muito nova, né? Ela ainda não sofria, ela ainda não tinha essa tensão, mas eu e a minha outra irmã, que já éramos mais para adolescentes, a gente sofria muito essa questão, porque ninguém imaginava na igreja que o meu pai era a pessoa que era em casa, muito violenta, batia muito na gente, tinha uma pressão psicológica muito forte em casa, né? E isso fez com que eu e a minha irmã, a gente não tivesse essa paz em casa. Então, a nossa casa passou a não ser mais um ambiente acolhedor. Eu não tinha mais na minha casa um lugar de refúgio. Eu não queria mais estar em casa, entendeu? Eu tinha... uma lembrança que eu tenho muito forte é que, assim, eu sabia o som do meu pai chegando. Quando ele virava a esquina, eu sabia qual era o som da botina dele, pisando. A pisada dele na rua, o som da chave. Ele era aquele cara que deixava o molho de chave pendurado fora do bolso, sabe? Ele ia pisando, aí o barulho da chave, eu sabia que era ele, era um som de terror. Então eu já saía, se eu estivesse fazendo qualquer coisa, brincando no quintal, assistindo TV, fazendo qualquer coisa, eu já entrava no modo alerta. Aí eu ia pro meu quarto, eu saía, fazia qualquer outra coisa, entendeu? E entrava no modo
danger, entendeu? Alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque a minha infância foi assim. Ele chegava em casa bêbado, quebrava um brinquedo, gritava com minha mãe, batia, entendeu? Ele descontava na gente questões que ele não conseguia lidar dele, frustrações dele, dores dele, entendeu? Aqui é o Drogo, né? O Júnior, né? Em casa eu era o Júnior. Aqui é o Júnior adulto, né? O Drogo fazendo a leitura do Odair, pai, né? Que não conseguia lidar com as questões da vida, descontando na família, né? Mas naquela época o Júnior, o menino, não sabia lidar. Né? Então ele ouvia o pai chegando, ele se escondia, se trancava no quarto e tal, né? Porque era um terror. É interessante tu falar disso porque existe um estigma, como se frequentar a igreja, estar nos bancos da igreja fosse de fato a transformação, né? É o prosseguir, é o conhecer e prosseguir em te conhecer, né? Então, o relacionamento com Deus não pode, o relacionamento com Jesus não pode ser um relacionamento dominical, né? De uma semana e meia. Aquilo precisa fazer um sentido na tua vida, precisa mudar as relações, precisa que tu observe, né, o teu contexto. E talvez não é uma situação só dos anos 80. A gente vive isso até hoje, né? Nas igrejas, nos bancos das igrejas, né? Gente que vai, que frequenta, mas que de fato não tem uma vida completamente transformada pelo Espírito. O fato é que as igrejas de hoje, o hospital é lugar de doente, essa é a verdade. A igreja é um lugar de pecador, né? A gente tem um estereótipo, o estigma de que a igreja, todo mundo lá é santinho. Pelo contrário, todo mundo sabe que ninguém lá é santo, todo mundo lá é pecador. A questão talvez fica na hipocrisia do que aparece ou não aparece, né? Drogo falou o testemunho do pai dele. Era diácono, aparecia muito bem, mas em casa era o terror. A questão é a hipocrisia, quem a gente é, né? Então, talvez tá aí, dentro da igreja, a gente precisa mostrar um pouco mais as nossas caras e abrir espaço para ser curado e tratado, né? Mas vamos ver o que o Drogo tem para dizer mais. Drogo, o teu pai era a tua única referência de figura masculina, paterna? Nessa época aí? Então, quando meu pai passou... meu pai nem sempre foi esse cara super agressivo, né? Ele passou a demonstrar essas questões quando eu tinha ali os meus 7, 8 anos. Que as coisas parecem que começaram a se tornar mais pesadas para ele. Antes disso, a minha mãe diz que ele era aparentemente uma pessoa mais leve. Pessoa mais, vamos dizer, normal. E até então, os meus 8 anos, a gente tinha uma relação mais comum. Então, a gente transitava em família, visitava avós, tios, se relacionava com as pessoas da igreja. Então, até os meus 8, 9 anos, eu tinha referências. Depois disso, era muito difícil a gente ter contato com outras pessoas. Raramente, talvez 1, 2 vezes por ano, a gente tinha visita. A gente visitava parente e tal, tinha ali um almoço em família, talvez final de ano e tal. Sempre com muita... Sempre com alguma situação... sempre conturbado, então era muito difícil ter referências. Eu não podia ter amigos, eu não podia ter outras referências, era muito difícil a gente receber visita. Tudo isso fazia parte de um relacionamento muito quebrado, que ele ia desenvolvendo, né, na nossa casa. Então, foi se tornando muito difícil eu ter outras referências. Né? Na escola eu fui também tendo muita dificuldade, porque eu não podia ter relacionamento, não podia ter amizade, eu não podia visitar amigos, né?
era tudo muito, muito difícil, porque ele também descontava, né? Como ele era uma pessoa também muito frustrada, tal, ele descontava na gente, então eu também não podia ir visitar. A gente não tinha não era uma infância comum, entende? Era tudo muito proibido, tudo era muito errado, tal, era tudo muito difícil. Então, o que aconteceu com os meus 11 anos de idade? Eu comecei a fazer coisa escondido, entendeu? Então, assim, para eu ter amizade, eu comecei na casa de amigos escondido. Eu comecei a matar aula para ir jogar bola, entendeu? Eu comecei a fazer coisas escondido. Porque eu pensei assim, cara, se eu quiser ter amizade, se eu quiser fazer alguma coisa, tal, eu vou ter que fazer coisa escondida. Então, era coisa muito de criança, com 11, 12 anos... matava a última aula para ir jogar bola. A gente morava perto do estádio de Santo André, né? Minha mãe mora lá até hoje, no Bruno Daniel. Então a gente matava as 2 últimas aulas para ir jogar bola no espaço que tem embaixo da arquibancada do Santo André, que tem umas quadras, era aberto. E aí a gente ia jogar bola lá, que era perto de casa, de lá eu ia para casa. Aí matava a aula, que a molecada ia lá, tal, beleza. Aí eu tinha um momento de um menino. Por quê? Porque eu não podia jogar bola na rua, porque meu pai não deixava, porque eu não podia soltar pipa, porque eu não podia nada, entendeu? E até que meu pai descobriu. Aí eu apanhava, entendeu? Aí... fazia alguma coisa, ia lá, mentia de alguma coisa para conseguir ir na casa de um amigo da escola. Até minha mãe descobrir, meu pai descobria lá, apanhava. Tal. Então, eu comecei a ter pequenas mentiras, e de pequenas em pequenas, né, o relacionamento piorando, as brigas aumentando, crescendo, entrando na adolescência. Quando eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, comecei a tocar bateria na igreja, né? Os meninos da igreja empolgados, né? Cada um aprendendo a tocar um instrumento. Vamos fazer uma banda, vamos montar uma banda pra gente aprimorar, vamos, tal. Aí um menino comprou uma bateria, pô, vamos ensaiar aqui na garagem de casa, vamos, não sei o quê. Aí aquela coisa, empolgação. Vamos tocar aqui, vamos chamar a galera aqui do bairro. O moleque tinha uma garagem grandona, assim, vamos tirar umas músicas que a gente gosta, né? Na época, anos 90, pô, vamos tocar um Charlie Brown, vamos tocar Raimundos, não sei o quê. Aí, pô, falou Raimundos, né? Raimundos era o proibidão da época, sim, né? A música era o pecadão da época, né? Mas é porque a turma não conhecia os primeiros álbuns do Charlie Brown também, né? Isso. Tu não sabe o que aconteceu. Exato. Pô, e era demais. E era super era desafiador. ouro do Charlie Brown, aliás. Né? E era super desafiador, porque as músicas simples de tocar era o pop rock nacional, Capital Inicial, Ira, Raimundos era fácil de tocar. Charlie Brown era difícil e era desafiador. Então, a banda que tocava Charlie Brown, uau, os caras tocam bem pra caramba, né? E aí, pô, era desafiador tocar, e aí tocava, a galera vinha, não sei o quê, a gente começou a tocar, mas a gente tocava na igreja, né? Mas toda vez, sabadão, ia lá com a molecada, começou a tocar, não sei o quê e tal. Só que na rua desse menino morava um presbítero da igreja. O presbítero viu isso. Não, como assim? Eles estão tocando essas músicas que estão tocando na igreja. Entendeu? Não. Aí deu rolo, né? Fomos parar tudo no conselho. Chamaram vocês. A chamada. Serem disciplinados, né? Foram disciplinados. Não é possível servir a 2 senhores. Lembro dessa reunião até hoje. Vocês estão com um pé num barco, um pé no outro barco. Um pé no mundo, pé no... Enfim, a gente teve que escolher, ou a gente continuava tocando louvor. Ou Diante do Trono. Ou Raimundos ou Diante do Trono. Meu Deus, cara. Meu Deus. Resumindo a paçoca, o baixista ficou na igreja porque a avó pediu. Os outros, não, a gente é músico. A gente, cara, de 15 anos, molecada, 15 anos. Não, nós estamos nos tornando músicos. Nossa, até hoje não sei ler uma partitura.
Não, a gente é músico. Saímos tudo do louvor da igreja. Cara, 4 moleque saiu do louvor. Quebrou, cara, quebrou. Cara, nossa, que vergonha. E deu uma treta na igreja. Aí a gente montou uma banda nossa. E meu pai não queria que eu tocasse nessa banda. A gente começou a tocar direto, festinha do bairro. E meu pai brigava toda vez que eu ia. E a gente começou a brigar. E nessa raiva das brigas com meu pai, eu saí de casa uma vez, tipo, as frases clássicas, né? Você não me entende, você não me ama, tal. E aí, muito bravo, saí de casa e um amigo meu chegou. Nossa, Drogo, você precisa se acalmar. Prove isso daqui que você vai se acalmar. Que era um cigarro de maconha. E pra mim era um tabu. Falei, não, cara, não vou provar. Imagina, eu sou crente, imagina, isso aqui vai entristecer minha mãe, tal. Fumei. E o que aconteceu? Eu esqueci da raiva que eu tava do meu pai naquela noite. E aí, quando eu falo isso, a gente precisa tomar muito cuidado, porque eu sei que isso funciona como gatilho para muita gente. Né? Porque esse realmente é o perigo. A droga é uma fuga dos problemas, entendeu? A maconha passou a ser uma fuga, depois a bebida, depois outras substâncias passaram a ser uma fuga de um grande problema que eu tinha com meu pai. E eu afundei. Com 15 anos, saía e todo dia eu usava porque eu não aguentava mais a relação que eu tinha com meu pai, entendeu? E como eu não conseguia lidar, como eu tinha orgulho suficiente para chegar nele e dizer assim, ó, não dá mais, a gente tem que resolver. Eu não aguento o fato de você não dizer que me ama, o fato de você dizer que eu não consigo. Ele reproduzia em mim o que ele ouvia do pai dele. Então ele sempre falava que eu não ia conseguir, que eu não era bom o suficiente. Eu ia fazer entrevista de emprego, ele falava que eu não ia conseguir passar, que eu não era bom para aquela vaga, que eu nunca ia dar certo na vida. Ele era torneiro mecânico, né? Então, quando eu ia tentar um trabalho de vendedor ou num banco, ou quando eu falava que eu ia tentar passar num curso de alguma outra coisa, ele falava assim, por que você acha que você vai trabalhar num escritório? Você nunca vai trabalhar nisso. Você só vai dar certo em trabalho onde você vai sujar sua mão de graxa. Porque essa era uma cultura lá no ABC, né? A gente morava em Santo André, ABC Paulista, eram muitas indústrias, tal, e ele tinha esse paradigma. Por quê? Porque ele sofreu essa frustração na adolescência dele. Talvez ele quisesse, eu nunca tive, talvez eu não tive essa sabedoria de conversar isso com ele, mas talvez ele teve essa frustração, talvez ele também quisesse, porque ele teve um irmão que foi para essa área. Ele teve um irmão que foi para o escritório, que se tornou professor, entendeu? E talvez ele tinha essa frustração. E aí ele descontava em mim, entendeu? Não, você não vai conseguir, você não é bom o suficiente para isso. E aquelas palavras batiam em mim. Ele falava que eu nunca ia conseguir dirigir um carro. Desde pequeno, ele falava, cara, você nunca vai conseguir tirar carta, você nunca vai conseguir dirigir um carro. O dia que você pegar um carro, você vai bater esse carro. Você vai se machucar feio. Eu só consegui tirar carta com 30 anos de idade. Eu tinha medo de sentar num carro, de dirigir. Morria de medo, entendeu? É incrível porque nós como pais, né? Nós três aqui nessa mesa somos pais. Uhum. O peso da palavra que a gente declara sobre os nossos filhos, né? Então, a gente pode fazer um podcast só sobre isso. Sim. Sobre exatamente. O peso das nossas palavras que a gente declara sobre os nossos filhos, né? Quando a gente dá esse tipo de palavra negativa sobre a vida dele, torna-se uma barreira muito difícil de ser transpassada por ele, né? Sim. Nas circunstâncias. Então aquilo gera bloqueios
mentais e não consegue lidar, né, com circunstâncias como essa. Isso, exato. E só para complementar, o que o Drogo falou no início, né? O meu pai só não tinha recebido e não conseguia dar aquilo que não recebeu. Às vezes a gente, como pais, talvez a gente não tenha as moedas, né? Como o livro diz, suficiente que os nossos filhos precisam. Então a gente precisa ter sabedoria para entender que a gente não tem essas moedas e buscá-las em uma fonte que a gente não recebeu para poder ofertar. Senão a gente nunca vai dar. E um dos ataques do inimigo é a paternidade, um dos maiores ataques. E quando Jesus estava sendo tentado, foi isso que o diabo fez. As perguntas dele foram, né? Se você é filho. Versículo 3, né? E versículo 9, de novo, se você é filho. Sobre afirmação, sobre esse tipo de coisa, né? Tá lá em Exato. Lucas 4. Então, atacar a paternidade é uma das formas do inimigo nos conquistar e nos levar para o lado dele. Né? Exatamente. E no batismo de Jesus, o próprio Deus abre o céu, manda o Espírito Santo e fala: este é o meu filho amado, quem me dá muita alegria, né? Jesus É isso aí. precisou ouvir a afirmação do pai dele: ok, ele está comigo, É uma então afirmação. eu vou mudar o mundo. É Né? uma afirmação que vem antes da tentação. Antes da né? tentação. Então, Ele tinha segurança de que o pai estava com ele Isso. e o pai é orgulhoso de mim, então eu vou enfrentar o que for, né? é isso aí. O lado do Drogo que não recebeu isso, né? É. E o lado de quem recebe isso, a força e a diferença que tem em firmeza, em espírito, enfim. Por isso que uma das perguntas que a gente trabalha, inclusive, lá em casa é: quem você é? A gente pergunta para nossas filhas e para o Ethan: quem vocês são? Eles precisam ter certeza que eles são filhos amados de Deus, antes de qualquer outra circunstância, antes de pensar em outra coisa, antes de alguém dizer o que eles são. Ninguém pode dizer o que eles são, porque Deus já disse. Exato. E é tão profundo isso que você citou, que assim, quando Jesus vai começar o ministério dele, né? O céu se abre, Deus fala: esse é o meu filho que me dá alegria. E quando Jesus está na cruz e ele sente todo o pecado do universo, todo o pecado do mundo em cima dele, o que ele fala? Né? Papai, né? Pai, por que me abandonaste? Deus nunca abandonou ele, mas ele se sente abandonado, por quê? Porque ele está com todo o pecado em cima dele. Então ele se sente abandonado pelo Pai. Ou seja, isso é muito profundo, porque nós estamos falando aqui de um relacionamento de paternidade. Então, assim, quando o meu pai não sabia lidar com todas essas situações e com toda essa disfuncionalidade que ele trouxe do pai dele, o pai dele não conseguiu quebrar o ciclo que talvez o meu avô, Antônio, não conseguiu quebrar do meu bisavô. Então, é pecado em cima de pecado, em cima de pecado, uma maldição hereditária. Então, talvez era bisavô, avô, meu pai dizendo: papai, por que me desamparaste? Papai, por que me desamparaste? Papai, por que me desamparaste? E aí era eu, adolescente, me afundando em drogas, me afundando em situações, simplesmente repetindo um padrão. Papai, por que me desamparaste? Entendeu? Papai, por que me desamparaste? E Jesus gritando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui, eu tenho a libertação. Eu estou aqui, eu tenho a saída para vocês. Entendeu? Alguém precisava quebrar esse ciclo, né? E Jesus quebrou. Né? Aí aconteceu algo incrível. Incrível, no meio de tudo isso. Né? Eu estava bem afundado, só que eu fazia isso de uma maneira muito escondida. Meus pais não faziam ideia que eu estava bem mergulhado na bebida, na maconha. Eles sabiam da banda, né? Que eu estava saindo quase toda noite para tocar. 2 vezes por semana era para ensaio. A gente se empenhava muito nisso. Gravava CD, tal, tocava em tudo quanto era lugar que aparecia, a gente tocava. A gente era muito empenhado nisso. Só que eles não faziam ideia das coisas que eu usava, das coisas que a gente fazia. E eu tava todo domingo na igreja. Todo domingo eu tava na igreja. Sábado, culto dos jovens, tava lá. Depois do culto dos jovens, eu saía. Entendeu?
Era uma... antes da gente começar aqui, eu estava procurando a palavra, né? Dualidade, dualismo, tal. Daí o Ricardo falou, não, hipocrisia mesmo, né? Era realmente uma hipocrisia mesmo. Eram duas vidas, duas caras. Ninguém fazia ideia do que acontecia, mas as pessoas percebiam que não estava nada bem. A minha irmã, principalmente mais velha, ela sempre teve uma sensibilidade muito grande, a gente sempre foi muito próximo, e ela percebeu o quanto eu estava distante. Eu já não conversava com ninguém em casa, eu só ia para casa para dormir. Eu não estava indo bem no trabalho, não estava indo bem nos relacionamentos. Eu não conseguia olhar ninguém nos olhos, eu não conseguia me concentrar em nada. E realmente era isso. Eu não conseguia fazer nada se eu não usasse alguma coisa. Depois de 6 anos, 5, 6 anos fazendo uso abusivo de substâncias, eu não conseguia fazer nada, me concentrar em nada, se eu não tivesse sob efeito de alguma coisa. E não conseguia comer direito, não conseguia dormir direito. Nessa época eu ouvia vozes de noite, eu via vultos, mas eu tinha muito medo de falar para alguém e alguém me taxar de louco. Eu pensava assim, cara, vão contar para minha mãe, vão me internar, entendeu? Eu vou passar a maior vergonha da minha vida. E toda a minha preocupação era minha mãe. Era minha mãe descobrir, eu fazer minha mãe passar vergonha, entendeu? Era minha mãe ser exposta. Toda a minha preocupação era minha mãe, entendeu? E tudo que eu fazia era para esquecer a dor que eu sentia em relação ao meu pai e todas as situações que eu não sabia lidar. Então eu ia trazendo, puxando para mim, guardando, sempre somatizando, entendeu? Ok. E aí a minha irmã percebeu, ia ter um acampamento de jovens do presbitério. Sempre, né? Sempre tem um acampamento, sempre aparece um acampamento. E ela teve uma ideia, a minha irmã começou a costurar as coisas, chamou o pastor lá que estava organizando, que era um pastor da IPI de São Caetano, era uma outra igreja. Bolou um plano com ele. Um dia, o cara aparece na minha casa, do nada, minha mãe, tem um pastor aí querendo falar com você. Pastor? Pastor? Eu mal vou na igreja. O Drogo, tu é o Drogo? Tal. Cara, vai ter um acampamento assim, assim, assim. Tu empresta bateria para o acampamento? Sabe como que é, né? Acampamento, nenhuma igreja quer emprestar bateria, instrumentos. Vocês sabem, né? Isso é em todo lugar, né? Não só em Santo André. Empresto. Eu lembro que eu falei bem assim pra ele. Cara, empresto, claro, tranquilo. Banda de rock não toca no carnaval, né? Normal. Pode levar. Não, beleza, então eu vou vir semana que vem aí com um caminhãozinho pra buscar, beleza? Pode, tranquilo. Aí ele chegou na outra semana, cara, dele pintou acampamento de ouro, assim. Ia ser o melhor acampamento do mundo. O lugar, só pra vocês terem uma ideia, o lugar era um ex-hospital, um ex-manicômio, um ex-hospital psiquiátrico. Ele vendeu que tinha o furô dentro do quarto pra Ele ti. vendeu que era tipo assim, um hotel em Poços de Caldas, assim, entendeu? Um hotel 5 estrelas. Caribe, assim, né? Aí eu falei, cara, pô, eu quero ir nesse lugar, né? Eu quero ir. Só que eu trabalhava numa loja, né? Eu trabalhava no shopping, na Cavaleira, na época. E eu não sabia nem se eu ia conseguir, porque shopping, né? Todo dia, domingo, feriado e tal. E eu orei. Orei nesse dia. Cara, eu não lembrava a última vez que eu tinha orado. Eu orei e falei, Deus, pô, eu queria ir nesse acampamento. Amém. Eu orei assim, né? E... Mal tu sabia que Deus é que queria que tu fosse no acampamento? Cara, mal sabia. Mal sabia. Cheguei nesse dia na loja, o gerente falou assim, Drogo, tu vai trabalhar todos os dias do carnaval, beleza? Eu falei, beleza. Tá bom. E eu no automático, assim, tá bom. No outro dia, a dona chega pra mim e fala assim, cara, a gente precisa reduzir os custos, né? Passou aí, era fevereiro, né? Passou o verão, temporada. Passou aí o verão, tal, a gente precisa reduzir custos, tal, então a gente precisa demitir alguém. Você foi escolhido, tá? Você está sendo demitido. E assim, eu era sempre demitido. Era sempre, porque tinha toda a questão, eu já não conseguia me concentrar e tal.
Tinha o problema das drogas, da bebida, não sei o que e tal. Eu cheguei e me senti muito mal de novo, autoestima. Eu olhei e falei assim, nossa, não presto nem para ser um vendedor, um estoquista de uma loja de roupa, tal. Fui embora mal, assim, da loja. Ó, você vai trabalhar até o sábado de carnaval. Ela ainda falou assim, você vai trabalhar até o sábado de carnaval, que era tipo 15 dias, tá? Você nem precisa cumprir aviso prévio, só esses 15 dias aí você tá livre. E aí eu fui indo para casa mal, assim, aquela baixíssima autoestima. Quando eu chego em casa, sento na caminha, onde eu orei pedindo ir pro acampamento, eu sentei, olhei. Aí era como sim, tipo, um plim, assim. Eu não pedi pra ir pro acampamento. Deus deu um jeito. Então eu vou pro acampamento, né? De um jeito ou de outro, eu vou pro acampamento. Aí o negócio aconteceu, resumindo pra vocês, né? O tema aqui é paternidade, mas enfim. Fui pro acampamento, fiquei uma semana sem usar nada, uma baita abstinência. Eu quase fui embora do acampamento. Eu só não fui embora do acampamento porque minha irmã é muito ligeira. Ela viu que eu não estava no culto. O acampamento tinha 450 jovens. Ela viu que eu não estava. Ela foi atrás de mim. Ela me viu arrumando minha mochila. Ela perguntou onde eu ia. Eu ia embora do acampamento porque eu não aguentava de abstinência. Ela pediu para eu não ir embora. Eu não fui. Fiquei no acampamento. No último dia, eu não conseguia dormir no acampamento, não conseguia comer. Eu suava frio. Mas eu não assumia que eu tinha abstinência, eu não assumia que eu tinha fissura. Eu não, tô bem, não, eu não acostumei com o lugar. Deve ser a água, deve ser a linguiça da comida que me fez mal. Tal. No último dia, rolou um apelo, eu fui lá na frente, ajoelhei, o pastor veio em mim, orou em línguas, resumindo bem para vocês, chegou em mim, respirou fundo, orou em línguas, chegou na minha orelha, falou assim, eu sou o teu Deus que está contigo todas as noites quando você ouve vultos e vê vozes. Aleluia. O cara não me conhecia. O cara não me conhecia. E tu nunca tinha dito isso para ninguém? Nunca tinha dito para ninguém, eu tinha medo de falar. Aí ele falou assim, se você ouvir a minha voz, eu mudo a tua vida para sempre. Ele levantou e saiu fora. E eu fiquei lá estatelado no chão, tipo assim, quem que é esse cara? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que eu vivo na igreja a vida inteira e eu nunca vi um poder desse? Levantei, voltei pro meu lugar, sentei, a minha irmã olhou e falou, e aí? Aí eu falei assim, hoje eu conheci o Jesus, de verdade. Esse é o cara. Esse é o brabo mesmo, entendeu? Cheguei em casa, minha mãe olhou pra mim e falou assim, você tá diferente. Eu falei assim, tô. Hoje eu conheci Jesus. Essa experiência me faz conseguir vencer a maconha, a bebida, tudo, há 22 anos. Entendeu? Essa experiência fez com que eu engolisse o orgulho por todos os outros dias e procurasse ajuda. E procurasse os pastores depois disso e falasse, preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda com o meu vício, preciso de ajuda com o meu pai, preciso de ajuda com todas as situações que eu não sei lidar. Essa experiência fez com que eu quebrasse o orgulho, que eu buscasse, que eu entendesse que eu precisava de ajuda. Um ano depois dei um testemunho, a minha irmã montou todo um esquema numa igreja, isso é importante falar também. Ela, depois de um ano, ela tinha uma chefe que era cristã, líder de jovens, e eles organizaram um culto. E o culto era assim, ó, eles queriam que eu desse um testemunho sobre como era ser um cristão que trabalhava no meio secular. Porque antes de eu me converter, eu trabalhava na Cavaleira, que era uma loja de roupa, que era do baterista do Sepultura. Só que daí eu olhei... E tu tocava a música dele. Aí eu entrei em crise, né? E vai lá eu no meu discipulado, com o pastor, com o Quelé. Um beijo, Quelé, lindo. Meu pai na fé, o cara que orou comigo, que Deus usou lá, em línguas, que falou. E eu cheguei nele e falei assim, Quelé, mas
eu vou estar mentindo, porque assim, nessa época eu não era crente, eu só ia na igreja. Eu era um miserável, eu era um hipócrita, eu só ia na igreja. Eu não vivia discipulado, eu não vivia discípulo, não era, né? Ele, isso, mas tu vai dar o seu testemunho inteiro, tu vai falar o que tu vivia. Não, mas eles pediram isso. Eu falei, isso é o que eles acham que tu vai falar. O que tu vai falar é a graça verdade. de Jesus na tua vida. Ai, meu Deus. Cara, eu cheguei nessa igreja, cara, meu Deus, eu tive que ir no banheiro 2 vezes, passava mal, tremendo. Contei uma história inteira. Foi nesse dia que os meus pais souberam tudo o que eu fazia. Toda a história com as substâncias e todas as mentiras e tal. Foi nesse dia, nessa igreja, contando meu testemunho a verdadeira história, o resgate nesse acampamento e tal. E desse dia para frente, meu pai já tinha câncer nessa época, ele já tinha descoberto um câncer muito agressivo, que já tinha tomado o intestino. Ele teve que tirar o intestino grosso todo, usava a bolsa de colostomia. E nesse período eu orava para que Deus preparasse um momento para que eu e meu pai tivéssemos uma conversa. Para que eu e meu pai tivéssemos uma conversa de restauração. Eu pedia muito para Deus, para que Deus restaurasse a minha relação com meu pai, né? Porque eu percebia que isso era muito, muito importante, entendeu? E aí foi num dia em que eu tive uma discussão com a minha mãe em casa, numa situação muito, muito boba, muito aleatória. Meu pai já ali na cama, muito debilitado, ele me chamou. Júlia, vem cá. Daí eu olhei pra minha mãe e falei assim, ai mãe, olha só, tá, meu pai, tal. Nunca tinha conversa com meu pai. Era sempre discussão. Aí eu fui lá no quarto, já cheguei no quarto, já... Não, pai, tranquilo, já resolvi com a minha mãe. Aquela coisa, né? Aquela relação de família que, né? Se você tem essa relação atribulada na tua casa, tu já sabe que tu já chega, né? Tu chega no teu pai já, tipo, meio que discutindo, né? Aí meu pai já chegou e falou assim, eu vou morrer e você que vai ficar. Aí eu já parei. Putz, já bateu na consciência, né? Aí ele falou assim, me perdoa. Cara, quando ele falou me perdoa, ele nunca tinha falado nada disso. Aí ele falou assim, me perdoa porque eu não fui o pai que eu deveria ser. Putz, eu parei assim, travei, né? Travei. Eu nunca esperava ouvir isso dele. Ele doente, debilitado, os médicos já tinham desenganado, entendeu? O câncer já estava tomando o corpo. Ele assim, olha, eu cometi muitos erros na minha vida, não fui o pai que eu deveria ser, me perdoa, fico feliz que você tomou uma decisão na sua vida por Jesus. Eu te peço que você cuide da mãe. Eu te peço que você nunca mais deixe a bebida dominar sua vida, como dominou a minha. E é por causa da bebida que eu tô aqui, desse jeito, tal. E aí, quando ele começou a falar isso, eu me ajoelhei do lado dele. E aí foi assim, um derramar. Ele pediu perdão de tudo. Eu pedi perdão pra ele de tudo, assim, de situações, sabe? Ele pediu perdão quando ele quebrou o violão que meu avô me deu quando eu tinha 10 anos, porque o pai dele nunca apoiou ele, nunca incentivou ele a aprender nada. Ele pediu perdão por dizer que eu não era capaz, me pediu perdão por dizer que eu não era capaz de fazer coisas. Eu pedi perdão por ter sido um filho rebelde, por ter feito coisas, de ter falado que eu fui para as drogas por causa dele. Cara, foi assim, um confessionário. Os dois ali abraçados, um chorou com o outro. E 20 e poucos dias depois ele morreu. Entendeu? E eu costumo dizer isso. Eu troco os 23 anos que nós vivemos
de miserabilidade, de contenda, por esses 20 e poucos dias, que foi uma relação verdadeira de pai e filho, de perdão, entendeu? Então, assim, para terminar, não sei quem está ouvindo isso agora, mas assim, seja onde você estiver, o que você estiver fazendo, se você ainda tem algum atrito com o teu pai, com a tua mãe, ou com qualquer pessoa da sua família, pegue teu celular agora, mande uma mensagem para essa pessoa, diga para ela o quanto você a ama, peça perdão para ela, não importa a situação, porque nada é mais valioso do que perdão. Porque assim, ó, a história fica, a lembrança do violão quebrado fica, você lembra, mas o perdão cura. O perdão cura. Amém. Jesus me perdoou no dia 13 de fevereiro de 2002, e esse perdão foi forte o suficiente para eu conseguir vencer vícios. O meu pai me perdoou em setembro de 2004, e isso foi suficiente para eu conseguir superar traumas. O perdão cura. Situações, lembranças vão ficar, mas o perdão cura. Mande uma mensagem para essa pessoa, peça perdão, perdoe, porque o perdão cura. Entendeu? O grande segredo da paternidade, e o Evangelho mostra, é isso. Deus abre os céus e diz, esse é o meu filho que me traz alegria. Quando Jesus está na cruz e os pecados estão acima dele, ele diz, Pai, por que me abandonaste? Por quê? Porque ele está sentindo o pecado, e o pecado nos separa do Pai. Mas é claro, ele está com os pecados diante dele. O Pai não estava separado dele, mas o pecado nos separa. O Pai está conosco. O perdão cura. Mande uma mensagem para seja qual for a pessoa que te magoa, que te magoou. E se o seu pai já morreu, se essa pessoa que te magoou já morreu, eu penso o seguinte, lance para Deus. Lance essa situação para Deus. Deus é capaz de restaurar essa relação. Deus é capaz de curar essa situação. Lance para Deus. Pedro diz o seguinte, 1 Pedro 5,7, lance sobre Deus todas as suas preocupações, pois é Ele que cuida de vocês. Quando meu pai morreu, Deus colocou outras pessoas que tinham que me resgataram uma relação de paternidade. Pessoas que me trouxeram um cuidado de paternidade. Lance para Deus essas situações ruins e Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão te trazer uma nova relação de paternidade, um novo sentido de pai. Entende o que eu quero dizer? Muito forte, Drogo. Muito poderoso. Muito poderoso. Talvez até, Drogo, você que não tem mais seu pai, sua mãe, essa pessoa amada e não teve oportunidade de fazer... minha mãe tem. Minha mãe tá aqui. A mãe sim. Eu a conheci. Sim. Mas, enfim, se você não tem, né, com quem é o teu agressor, escreve uma carta para ele. Já fiz. Faça isso. Escreva uma carta, bota o teu coração ali, peça perdão, Exato. fala para ele Exato. o que você sentiu ou o que você deixou de sentir por causa dele. Dobra isso, faça a oração. Deus, ele não escuta. Meu pai não vai ouvir, teu pai não vai ouvir isso. Mas Deus vai. E principalmente o seu coração falou isso que talvez você nunca tenha conseguido externar. Coloca isso para Deus. Certamente ele vai te colocar aí figuras paternas, maternas, enfim, de fraternidade ao teu lado para poder te apoiar e você ter esse conforto, ok? Muito bom. Esse exercício, Ricardo, muito... que legal que você trouxe. Eu já fiz esse exercício, é muito importante escrever essa carta. Eu escrevi e aí eu fiz um exercício de queimar ela.
tipo um altar mesmo, né? Queimei, fiz essa oração, tal. É muito forte, muito significativo mesmo, como se você estivesse realmente queimando e, tipo assim, esse passado foi apagado mesmo, assim. Deus consumiu, entendendo que Deus consome isso, né? Realmente é um ótimo exercício. Muito bem. Lembrei agora, Droga, a gente conversava até há pouco, e tu contava que no longo de tua trajetória, muitas pessoas se aproximaram de ti, inclusive a tua irmã e outros, levando conforto à palavra de Deus em algum momento, e por várias vezes tu rejeitou, né? Não assimilou, mas Deus continuava presente na tua vida e na tua história através dessas pessoas, né? Quão importante foi isso nessa tua jornada? Sim, Deus é incrível, né? E eu tenho percebido assim que muitas vezes a gente demora um tempo para assimilar, ou às vezes a gente nem consegue compreender, né? Mas Deus está agindo, né? E o sobrenatural de Deus é visto através do natural. Deus coloca pessoas, ele se manifesta através de pessoas, né? O sobrenatural é visto através das pessoas. E a paternidade, né? E a maternidade, eu tenho dito isso. A paternidade e a maternidade de Deus é visto através das pessoas. Ele colocou e coloca pessoas nas nossas vidas para demonstrar o cuidado dele. Então, a Érica, né, minha irmã, a Raquel, minha outra irmã, minha mãe, são pessoas que ele sempre usou e usa, né? A própria G, minha esposa. Quando meu pai morreu, alguns meses depois ele me enviou para a missão, né? Eu vim fazer o curso de missões e do curso de missões para frente. Então, assim, Deus foi colocando pessoas cirurgicamente em momentos da minha vida, que foram pessoas assim muito usadas por Deus em momentos muito específicos. Poderia assim fazer uma lista aqui, né? Quando a gente faz o curso lá Homem Inteiro, né, com o Paulo, ele fala, o curso ele trata isso como mentores, né? São mentores de algumas áreas da nossa vida, né? Então, nossa, Pastor Jonas, Pastor Timóteo, o Gilson, o Pastor Cleiton, o Pastor Caio. Deus foi colocando pessoas assim na minha vida que foram me cuidando e me moldando. Deus foi usando pessoas para me moldar em algumas áreas, né? E então eu não tenho dúvidas que ele vai colocando o Gugu, sabe? Deus vai se manifestando através de pessoas. O Nel e a Valesca, que são nossos padrinhos de casamento há muito tempo, muito antes do projeto do Campeche, muito antes de eu imaginar que Deus fosse enviar a gente para o Campeche. O Nel e a Valesca são nossos padrinhos e nós sempre contamos com eles. Eles sempre foram, assim, pessoas com que a gente sempre buscou para termos, assim, palavras de sabedoria, tanto para o casamento quanto para outros assuntos. Então, a gente sempre viu o cuidado de Deus através de pessoas. O Deco mesmo está aqui com a gente, é um cara que a gente sempre contou, né, como um mentor assim, para a nossa vida. Então, eu acho que Deus ele se manifesta através de pessoas e a paternidade dele também está nisso. Isso é muito forte, né, nas nossas vidas. Amém. E é isso, eu acho que a paternidade passa por isso. A gente tem um ideal, acho que encerrando esse pensamento, a gente tem um ideal de que de termos uma história bonita, né? Mas a Bíblia ela nos traz essa beleza de que o eterno Deus usa e faz questão de mostrar
a história humana. E a história humana, ela traz a imperfeição. Por quê? Porque ela é manchada pelo pecado. Então, assim, não foram só as histórias bonitas, né, que nos trouxeram até aqui. Foram as falhas, os erros dos meus pais que também me trouxeram até aqui. Foram os erros dele que também me ensinaram. Entende? Foi também graças aos erros dele que eu compreendi algumas coisas, né? Os erros dele me ensinaram alguns erros que eu não posso cometer com a Nicole, com a minha filha, com a minha esposa, né? Então, assim, Deus, ele é tão tremendo, o nosso Pai, ele é tão incrível, que ele nos ensina com erros e acertos, com histórias bonitas e também histórias tristes, né? E eu acho que o segredo da vida está aí, né? De a gente honrar, né? Da gente chegar na frente de eu chegar na frente da foto do meu pai e reverenciar e agradecer, e dizer: Deus, muito obrigado pelo pai que eu tive. Esse foi o pai que o Senhor permitiu que eu tivesse. Então eu agradeço, né? Eu lamento pelas situações, eu agradeço e eu aprendo com as situações. E agora eu vou honrar a vida que o Senhor me deu, vou honrar a filha que o Senhor me deu da melhor maneira, não cometendo os mesmos erros, quebrando o ciclo, quebrando as situações, né, que o Senhor não quer que eu... os padrões ruins que o Senhor não quer que eu repita, e assim glorificando, né, te glorificando e tratando a vida que o Senhor me deu com excelência. Os erros nos ensinam, né? Eu acho que essa é uma grande chave para a nossa vida, entendeu? Eu acho que essa chave fica para a gente, né? Então, você que está nos assistindo, faça isso. Se essa pessoa ainda está viva, mande uma mensagem agora para ela. Perdoe e peça perdão. Se ela não está mais viva, escreva uma carta, desabafe, lance para Deus e seja uma pessoa diferente. Não cometa os mesmos erros com as pessoas que você tem a oportunidade de desenvolver uma relação de paternidade, de maternidade, de parentesco. Ok? Faça isso. Eu creio que assim nós vamos estar honrando, né, a Deus, o nosso Pai, da melhor maneira, através, né, do aprendizado dessas situações que Deus nos permite. Amém, amém. Essa relação entre a nossa identidade biológica e espiritual e como a gente enxerga muitas vezes o nosso pai é como a gente vai enxergar Deus, né? Então, muitas vezes a gente faz essa correlação e acaba prejudicando o nosso relacionamento com Deus pelo nosso relacionamento com o pai biológico, né? Mas o que fica, Drogo, assim, já pra gente ir pro finalizando, tu falou uma frase que eu anotei aqui, fiz questão de anotar: o sobrenatural de Deus é visto através do natural. O que nós estamos fazendo aqui é natural, mas o sobrenatural de Deus se expressa por meio disso, por meio da tua experiência, da tua história, da tua vida, né, de tudo que tu viveu e tu consegue hoje compartilhar, porque não basta viver, a gente precisa compartilhar, porque a tua história, tenho certeza que aqui eu me emocionei e isso cura, né? Isso cura feridas em nós e cura feridas em quem tá nos assistindo, nos ouvindo. Sim, com certeza. Amém, Drogo. Me segurei aqui nas lágrimas, algumas caíram. A nossa intenção aqui não é falar pro emocional das pessoas, mas é com certeza mostrar o que Deus pode fazer através de pessoas comuns como eu e você. Glória a Deus. Né? Como esses pastores todos que tu falou aí, alguns deles eu conheço, pessoas comuns simplesmente se desdobraram, né? Se dobraram ao Senhor. Muito obrigado, cara. O teu testemunho é maravilhoso. Amém. Espero que as pessoas que precisem ouvir escutem isso ali. Amém, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Palavras finais aí, Drogo, para finalizar. Para nós é uma honra, né? Mas nossa, para mim é uma honra gigante estar aqui. É um presente. Então, a honra enorme, enorme. Assim, estou sem palavras. Conhecer esse projeto incrível. Gratidão, gratidão, gratidão.
de poder participar desse projeto. Oro para que esse projeto continue alcançando muitas pessoas. Espero que esse conteúdo seja relevante e transforme vidas. Nana, que tá aí no backstage, sensacional, valeu. Tá chorando ali. Ai, eu também segurei aqui pra gente, pra manter o ritmo aqui, né? Sempre que eu conto essa história, né, eu na minha cabeça fica assim, cara, isso é incrível demais. Eu sou uma pessoa... Eu sou tão pequeno, tipo assim, por que Deus me escolheu pra eu viver isso? Drogo, Tipo, tem uma coisa que tu não é pequeno. não, tem pequeno não. Mais de 2 metros de altura. Até quando ele contou a história de que a irmã dele não encontrou ele no acampamento, não é difícil, Não, né? porque só Se tu olha fosse pra nós- cima, né? Eu tudo bem, mas o Drogo olha pra pois cima, é. parece uma Tu torre olha assim, andando. se não tiver alguém acima dos outros, Pois o Drogo é, não tá. Pois é. E às vezes eu olho e falo assim, cara, isso aconteceu mesmo, porque, meu, isso é incrível, cara. É um negócio incrível. É surreal, assim, é surreal. E eu fico, cara, é incrível. E eu fico segurando mesmo, assim, pra não chorar. Porque é sensacional. Aliás, nesse acampamento, teve uma noite do cinema, noite de Hollywood, e eu fui de Shrek. Me pintaram todo de verde, fizeram as orelhinhas, foi incrível. Foi realmente um acampamento transformador. Me imaginei de Shrek agora. Então, assim, estou muito, muito feliz. Muito, muito obrigado. Você que está assistindo. Que Deus te abençoe ricamente. E perdoe. O perdão cura. Hashtag o perdão cura. Amém? Amém, amém. Drogo, acho que a gente tem muita coisa pra gravar ainda, né, Drogo? A gente pode contar o projeto do Campeche, pode contar... Sim, né, com todas certeza. mais histórias da tua jornada, né? Com Agradecer certeza. aí, Ricardo, Sensacional. nosso parceiro aqui, né? Junto com a gente em todo esse projeto, né? Muito bom estar contigo, mano. Meu irmão, né? Meu irmão na vida, na fé e também nesse projeto, né? Obrigado mais uma vez. Não tem que agradecer, isso aqui é missão de Deus. É isso aí, é um prazer estar aqui e é uma honra trabalhar para o reino. Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado por mais um episódio do Tronocast. Né? Continue acompanhando, assistindo. Muita coisa boa ainda para vir. Valeu!